Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui aos nossos estudos voltados, né, o que aconteceu depois da queda do Império Romano. Então, o Império Romano ele durou de base do século IV antes de Cristo e ele vai cair, ele vai se fragmentar em duas partes a partir do século V da Era Cristã. Então, por que é importante nós estudarmos sobre isso? Porque é o seguinte, né? Então, o Império Romano, como o auge, né? Ele expandiu seu território por toda a bacia do Mar Mediterrâneo. E quando o Império Romano ele tem as crises que inicia-se no século I depois de Cristo, e ele vai se aprofundando e chega no século IV, século V depois de Cristo. O Império ele é dividido em duas partes, no caso, o Império Romano do Oriente, que tem como a sua capital a cidade de Constantinopla, e a parte do Ocidente, né, que fica extremamente fragmentada, no caso, né, ali a Europa Central e a parte norte da Europa. Por quê? Quando a gente fala em Península Ibérica, que é a região onde hoje é a Espanha e Portugal, essa região ela é dominada pelos muçulmanos, que são denominados de mouros, né, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Mas é bom a gente frisar o seguinte, então, o que aconteceu na Europa depois da queda do Império Romano, o Império do Ocidente? O Império do Oriente, ele permanece unido até o século XV, né, bolinho. Né? Então, só com a tomada dos turcos otomanos, né, ali na região da cidade de Constantinopla, atual Istambul, é que o Império Oriental ele chega ao seu fim. Mas até então, o Império Ocidental já tinha sido fragmentado. E durante 1000 anos, né, ele vai continuar nesse sentido. Bem, então, no caso, eu vou falar dessa tentativa de reunificar a região, que fica denominado, né, de Império Franco. Né? Então, o Império Franco ele é de origem, né, ali durante, né, o século VI, VII, VIII, né, no caso, quem eram os francos? Né? Então, quem eram esses líderes? Né? Então, o Império Franco, e nós vamos começar, né, tanto é que o título, né, da apresentação aqui é o Império Franco I, né, a dinastia Merovíngia. Então, no caso, o Reino Franco ele é dividido em duas partes. No caso, né, a dinastia Merovíngia e a dinastia Carolíngia. Né? Então, nós vamos falar sobre esses dois grupos. No primeiro momento, os merovíngios e depois os carolíngios. Bem, então, no caso, para a gente entender aqui, então, a queda do Império Romano do Ocidente provocou a fuga da população para o campo, assim fortalecendo a nobreza que era grande propriedade, eram grandes proprietários de terras nas conquistas durante a expansão romana. Então, os francos, eles têm origem germânica e se aliaram à Igreja Católica para manter o seu prestígio, as propriedades e assim conquistando o poder político na religião. Né, Bolinho de Neve. Então, esse período foi de grande importância para a não dominação dos povos bárbaros, que eram vistos como um perigo para o modelo social que estava se formando. Então, no caso, quando nós falamos em Império, né, o Império Franco, os francos tiveram um papel fundamental para que a Europa ela não tivesse, né, nem invasão pelos mouros e não tivesse invasões pelos povos bárbaros que vinham do Oriente ou dos povos nórdicos que vinham, né, ali da região que hoje nós conhecemos como a Suécia, Noruega e Finlândia. Então, os francos, eles eram formados, né, das tribos germânicas que adentraram o espaço do Império Romano a partir da Frícia, né, como federados estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias atuais, né, e na região da Francônia e na Alemanha, formando uma semente histórica de ambos esses países modernos. Então, no caso, o reino franco, os francos, eles vêm do Oriente, eles são povos, né, que nós chamamos de povos indo-europeus, e eles vão se fixar na região norte, onde hoje nós temos o norte da França e o norte da Alemanha. Então, o Reino Franco ele passou por várias partilhas, né, e repartições, já que os francos dividiam as propriedades entre os filhos dos sobreviventes. Então, essa prática explica
a parte que dificulta, né, de descrever com precisão as datas dos limites físicos, né, os limites desses reinos, né, sobre as várias sucessões. Então, a retração, né, então, no caso, eles não tinham tantos, né, eles não tinham domínio da escrita, né, então, muitos eram analfabetos, então, a maior parte dos reis, eles eram analfabetos, então, isso dificulta para nós estudarmos, porque quase não há, né, documentos escritos sobre esse período. No caso, né, nós temos essas duas dinastias, no caso, a dinastia carolíngia e a dinastia merovíngia. A historinha, filho. Então, no caso aqui, né, então nós temos esse contexto. Né, então, os francos, né, são esses povos germânicos, né, que vão ter alguns historiadores que retratam eles dessa forma. Nós podemos também tratar os francos como se fossem os povos, né, que deram início, né, à organização, ou que começaram a lutar contra o Império Romano, que vai se materializar na inspiração da obra, né, do Asterix e Obelix. Né? Então, no caso, né, os francos têm essa característica aí mítica, essa característica mais popular. Bem, então, a origem franca, né, como a gente já falou, os francos eles vieram do Oriente. Então, a principal fonte dos cronistas galo-romana, o Gregório Tours, né, então, cuja história dos francos cobre todo o período até 594 da era cristã. Cita outras fontes, de resto, né, perdidas do suplício de Alexandre, né, e a Frigérido, que se aproveita, né, do contato pessoal com Gregório, de muitos francos famosos. Além da história de Gregório, há outras fontes romanas, tais como Aminiano, né, Sidônio Apolinário. Então, no caso, os francos vão ter contato com esses grandes líderes romanos, com a tentativa, né, de fazer com que os francos, né, ajudassem os romanos a impedir as invasões bárbaras. Então, os estudiosos modernos, né, do período da migração sugerem que o povo franco emergiu da unificação de vários outros grupos germânicos, os itepes, os tencleros, os sicâmburos e os bructérios, né? Então, habitando o vale do rio Reno, que hoje seria a cidade de Paris. Então, as terras, né, imediantes ao leste. Então, o desenvolvimento social relacionado talvez ao crescimento e à desordem das revoltas vivenciadas no final da Idade do Império Romano, né? Então, os marcomanos, então, que começou no ano 160 depois de Cristo, os conflitos, né, subsequentes no final do século II e século III. Então, por sua vez, o Gregório declara que os francos viviam originalmente né, no Panônia. Então, mais tarde, se estabeleceram às margens do rio Reno e uma região no nordeste da Holanda. Então, o norte da antiga fronteira do Império Romano. Tem o nome de Saládia, e pode ter recebido esse nome por causa dos salaios, que também é um povo franco que vivia ali naquela região. No caso, então, o povo franco, eles não tiveram uma origem una, então eles não eram um povo unido, eles foram nesses conflitos, eles foram se anexando e foram dominando essas etnias, que depois vai dar origem ao que nós chamamos de povo franco. Então, por volta de 250 depois de Cristo, um grupo de francos, tomando vantagem do enfraquecimento do Império Romano, penetrou até a Tarragona, né, na Espanha atual, atormentando a região por cerca de uma década, até ser subjugados e expulsos, né, por força romana. Então, cerca de 40 anos mais tarde, os francos tiveram a região, né, de Schelde, né, sob o controle e o interferiram, né, nos canais da Bretanha. As forças romanas pacificaram a região, mas não expulsaram os francos. No caso, os francos também, como eles também tem uma parte dos francos que eles eram de origem saxã. Então, os saxãos eles vão invadir a ilha da Grã-Bretanha, dando início ao que nós chamamos de povo anglo-saxão, que vai dar origem ao povo britânico. Né? Então, aqui nós temos como é que estava organizado, né, ali a Europa naquele período. No caso, nós temos os francos dessa região em verde, né, que engloba o norte do que hoje é a França, a parte, né, parte da Alemanha. Nós temos, no caso, no centro, os burgúndios, os visigotos aqui na Península Itálica, ou na Península Ibérica, e os suevos aqui na região onde seria hoje Portugal,
e o norte assim, o noroeste da Espanha. No caso, nós temos aqui o Império Oriental, né, então Constantinopla, os ostrogodos, né, onde é hoje o sul da Alemanha, a Áustria e a Itália, e em verde os anglo-saxões. Né? Então, essa era a configuração dos reinos germânicos naquele período do século VI da era cristã. Então, o Reino Franco, ou Frância, né, foi o território, né, habitado e governado pelos francos na Antiguidade Tardia e na Alta Idade Média, o primeiro rei foi Clovis I, coroado rei dos francos em 496. Então, quando a gente fala em Antiguidade Tardia, é porque os francos eles vão continuar com alguns elementos culturais dos romanos, por isso que ganha esse elemento, né, de Antiguidade Tardia. Então, para fins historiográficos, considera que esse reino durou de 481, né, com a ascensão de Clovis I, como o primeiro rei merovíndio, até 843, quando o Tratado de Verdun dividiu o reino carolíngio em 3 partes. Então, o reino vai ser dividido entre os 3 filhos de Carlos Magno, né, que vai formar o Império Franco. Né? Tanto é que o Tratado de Verdun ele vai ter fortes impactos até na Primeira Guerra Mundial, porque vai ter uma divisão entre aqueles que ficam o território da Alsácia e Lorena, que vai ser muito disputado por alemães e franceses, né, durante a unificação da Alemanha no século XIX. Então, nós temos que entender que essa região ela é de constantes conflitos por conta de quem vai dominar aquela região. Então, aqui nós temos uma animaçãozinha aqui do período de progressão do Reino Franco. Então, a gente sabe, né, mais ou menos até aonde eles chegaram. Né? Então, no seu auge, ele vai englobar, né, quase toda a Europa Central e depois ele vai ser dividido entre 3 reinos que foram os reinos herdados pelos filhos do Carlos Magno. Né? Então, a progressão do Reino Franco durante esses séculos. Né? Que fica bem claro aqui nessa animação. Né? Tanto é que a partir do século IX da era cristã, o que vai acontecer? Com a morte do Carlos Magno, esse império vai se dividir em 3, né? Dando início a essas disputas ali na região. Bem, então, a dinastia Merovíngia. Os Merovíndios foram uma dinastia franca que governou os francos numa região correspondente à antiga Gália, onde esses localizados, né, atualmente na França, na Bélgica e parte da Alemanha e da Suíça. Governaram a metade do século V até a metade do século VIII. Sendo governantes, se envolveram em frequentes guerras civis entre, né, os ramos da família. No último século, que dominou os merovíndios, então a dinastia foi progressivamente empurrada para uma função meramente cerimonial. Então, o domínio merovíndio foi encerrado por um golpe de Estado em 751, quando o Pepino o Breve formalmente depôs o Childerico III, quando iniciou a dinastia, né, carolíngia. Então, no caso, os merovingios eles têm origem, né, no século V da era cristã, e eles vão dominar ali a região até o século VIII. Lógico, no meio desse contexto, nós teremos vários conflitos entre os herdeiros, mas, né, ali começa a se surgir uma sociedade muito próxima do que será herdado à sociedade francesa. Bem, então, eles eram citados, né, às vezes, por contemporâneos como um rei de cabelos longos. No caso, eles tinham essa característica, né, os cabelos longos, barbas longas, por não cortarem, né, simbolicamente os cabelos. Então, a tradição pregava com que eles deveriam manter o cabelo longo. Né? No caso, o cabelo curto era apenas para os sacerdotes, para os padres, entre outros. Então, o termo merovíndio deriva da palavra latim, né, merovindia, ou meroíndia, que é o filho de Meroveu. Meroveu foi o primeiro rei franco que tentou conquistar ali a região. Então, de uma forma, não atesta né, do baixo franconiano, né, então, ocidental antigo. Então, relacionado ao nome da dinastia em inglês antigo, né, que é o Meroving, que no final, ing, né, sendo sufixo típico do patronímico. Né? Então, por descender de Meroveu, a primeira dinastia dos reis francos é denominada, né, de Merovingios. No caso, Clovis I, ele é neto do Meroveu.
Então, aqui está a esfinge, né, do Meroveu na moeda que era usada ali naquela região. Então, por isso que ele ganha o nome de dinastia merovíndia. Então, nós vamos falar um pouquinho do Clovis. Então, o Clovis I, o primeiro rei merovíndio. Né? Nós temos que entender a importância desse líder dentro ali da formação do Império Franco. Então, a origem. Então, a partir das migrações germânicas do século V, os francos estabeleceram no território do Império Romano, fundando um reino que alcançou a maior longevidade. Né? Então, a dinastia merovíndia é o primeiro reino franco e fundador dessa dinastia foi Meroveu, líder dos francos, né, dos francos sálios, que tem como origem o semi-lendário, já que se pouco se registrou sobre sua existência. Então, o pai de Childerico, de 457 a 481, que não teve muito destaque. Então, os merovíndios ainda afirmavam ser descendentes dos troianos. Então, no caso, a origem, né, desses povos, eles vão remeter a sua origem aos povos que fugiram durante a Guerra Troiana, né, que nós estudamos, né, no caso das guerras hegemônicas, né, que foram travadas pelos gregos. No caso, Troia ficava na região onde hoje é a Turquia. Né? No caso, Troia vai ser conquistada e com isso os gregos vão expandir a sua zona de influência também no mar Egeu. Então, o filho de Childerico, Clovis I, é quem inicia a expansão dos francos. Então, ele começou a governar o território da Neutria e conseguiu unir sob seu controle a maior parte da Gália, ao norte de Lorene, né? Então, por volta de 486 d.C., quando ele derrotou o Siagrio, o governante romano naquela região. Então, o governador romano, né, vai ser um dos últimos governantes romanos ali na região, no norte, né, do que nós conhecemos hoje como a França. Então, ele também venceu a batalha de Talbiac, né, então, contra os alamanos, né, em 496. Com tantas batalhas ganhas, o Clovis tornou-se, de fato, o rei franco. Né? Como ele se torna um rei franco, né, ele vai governar um reino, né, que vai desde a Bélgica, segunda decisivamente o reino visigoto, né, então, nos príncipes, o boneco de neve. Então, a batalha que vai, né, de Voilet, que vai em 507, além de também ter derrotado os álamos e os renanos, né, que fez aliança com os burgúndios, né, para só depois derrotá-los. Então, o Império Bizantino, Anastácio, né, conheceu Clovis como rei neste momento. Então, isso não valia mais, né, muita coisa para os romanos, mas já garantia a legitimidade do seu governo em todo o território franco, geralmente uma unidade. Então, no caso, né, os territórios romanos que estavam fragmentados, né, ele não vai reconhecer Clovis como rei, levando em consideração que nesse período existiam as alianças entre os líderes locais com os grandes proprietários. Então, isso vai fazer com que o poder do rei não fosse tão enfatizado. Então, após a morte de Clovis, seu reino foi dividido entre os 4 filhos, ficando, né, a Turídia, né, em 530, a Borgonha em 537, a Provenha em 536, a Bavária e a Suária em 555. Então, a tradição da divisão do reino entre herdeiros continuaria no século seguinte, e essa instabilidade de sucessão entre os herdeiros marcou características do povo franco. Então, no caso, o território ele vai ser dividido entre os filhos do Clovis, né? E isso vai gerar uma estabilidade muito grande ali no território por conta dessa rixa entre os seus herdeiros. Então, o rei, né, os reis merovingios, então os francos eram povos pagãos, né? Entretanto, Clovis se converte ao cristianismo, né, em Niceno. Então, graças ao bispo Remígio, então, com isso, o reino franco foi se cristianizando aos poucos. Então, quando Clovis morreu em 511, o reino merovingio incluía todos os francos e toda a Gália, exceto a Borgonha. O reino, mesmo quando dividido sobre diferentes reis, manteve uma unidade e conquistou a Borgonha em 534. Após a queda dos ostrogodos, os francos também conquistaram a Provença. A partir daí, as suas fronteiras, né, vão invadir ou vão ser, né, expandidas até a metade da Península Itálica, né, governada pelos lombardos, que era um povo bárbaro, um povo pagão,
Então, e com isso, né, a Visigoda permaneceram, né, bastante estável. Então, no caso, né, eles vão começar a expandir o seu território e fazer com que né, eles conseguissem dominar aquele território vasto do centro da Europa. Então, inteiramente o reino foi dividido entre os filhos de Clovis. Então, o único filho que sobreviveu foi, né, Clotário I, que governou o grande reino, mas a sua sucessão gerou grandes guerras civis. A morte, né, de um rei criava um conflito entre os irmãos, né, para dividir o território. Então, isso gerava guerras entre esses irmãos. Então, consequentemente, né, os conflitos foram intensificados e isso vai fragmentando o território cada vez mais. Né, na região central de Brunilda, né, na Austrásia. Então, no entanto, as guerras constantes muitas vezes não se constituíam em, né, em devastação geral, mas tomavam características quase ritual, com regras e normas estabelecidas. Então, o período, né, onde o feudalismo vai se intensificar ainda mais por conta dos conflitos, e dando mais poderes aos líderes regionais em comparação com os reis. Então, finalmente, em 613, o Clotório II reuniu todo o reino franco sob o único rei, e a divisão posteriores produziram uma unidade estável. Então, a Austrácia, a Neustria, a Borgonha e a Aquitânia vão ser unidas ao território. Então, as guerras frequentes, né, então enfraqueceram o poder real, enquanto a aristocracia lucrava e adquiriu enormes concessões dos reis em troca de apoio. Então, essas concessões viram o poder absoluto dos reis a ser dividido e entregue aos principais comitês e duques, no caso dos condes e duques da região. Então, no caso, vão começar a ter a fragmentação do território ainda mais. Então, o filho de Clotório, o Dagoberto, morto em 639, que enviou tropas à Península Ibérica e aos territórios eslavos pagãos no leste, é geralmente visto como o último rei merovíndio e o último poderoso. Então, depois dele, a tendência é que a dinastia entre em declínio e os reis que o sucederam, né, são conhecidos como os reis preguiçosos, reis que nada fizeram, ou os reis, né, mesmo, né, voluntariosos, como Dagoberto II e o Périco II. Então, não eram principais, né, agentes dos conflitos políticos, começando a surgir agora uma aristocracia local, deixando essa função para os seus prefeitos palacianos, no caso, surgindo os líderes das cidades, né, os líderes dos condatos, e com progressivamente substituição dos interesses dos seus reis, né, pelos deles. Então, no caso, os prefeitos vão começar a impor a sua vontade dentro do território. Então, muitos reis chegaram ao trono, muitos jovens, e morreram por conta dessa falta, né, de experiência, né, no verdo dos anos. Então, enfraquecendo ainda mais o poder real. Isto fez com que a galeria de reis merovíndias, né, então, também fosse ocupada por mulheres, esposas e viúvas dos reis, que mantinham o poder justamente com os prefeitos de palácio, enquanto seus filhos ainda não tinham idade para governar. Então, a sucessão tinha um caráter sagrado. Para ser rei, era preciso descender de Merover. Então, por isso, o povo até aceitava que um rei não fizesse nada, mas ele tinha essa origem nova. Então, o prefeito do palácio agia de forma com o primeiro-ministro, sendo o chefe da administração do território que comandava, né, então, de forma quase independente. Por isso, os reis assumiram uma figura, né, de ociosidade. Então, o conflito entre os prefeitos terminou quando os austracianos, sob o governo de Pepino de Herstal, né, triunfaram em 687 na Batalha de Tertri. Então, a partir daí, o Pepino, né, mesmo não sendo um rei, era o governante político do Reino Franco e legou esta posição como herança a seus filhos. Agora eram filhos do prefeito que dividiam o reino, né, ali naquela região. Então, no final da dinastia merovíndia, os prefeitos vão ganhar cada vez mais poderes dentro dessa realidade. Então, o declínio dos merovíndios, então, a sequência dos reis, né, que ganhavam, né, foi fazer o crescente, né, os prefeitos dos palácios. Então, os prefeitos vão se tornar cada vez mais poderosos. Então, com a morte do Chilperito, né, do Chilpereco, né, II, e o Teodórico IV,
né? Então, assume o reino, que fica o posto totalmente ocioso. Então, dando espaço ao controle dos prefeitos do palácio. No caso, né, o Pepino ele vai ser um dos primeiros, e o seu filho, o Carlos Martel, assume o poder lutando contra a nobreza, né, contra a sua própria madrasta. Sua reputação de crueldade tornou questionável sua posição de prefeito. Durante os últimos anos de sua vida, ele até mesmo governou, né, sendo um rei, apesar de não ter assumido né, a dignidade real. Então, seus filhos, né, Carlomano e Pepino o Breve, novamente nomearam reis merovingios, né, que é o Childérico III, para sanar a rebelião da periferia do reino. Então, né, Carlomano logo saiu do poder e Pepino ficou à frente da administração de todo o reino. Então, no caso, né, com o declínio dos reis merovingios, vai abrir espaço para os prefeitos, e os prefeitos vão se tornar cada vez mais fortes. Então, mas em 751, Pepino o Breve finalmente destronou o último rei merovingio, mandou uma carta para o Papa Zacarias para perguntar se quem merecia o título era o rei ou quem tinha o título, né, que destinava o poder. Então, ou que tinha origem nobre, ou aquele que tinha destituído o nobre. Então, com o apoio da nobreza e a bênção do Papa Zacarias, né, assumiu o título dos reis dos francos. Então, o rei merovingio depois foi enviado, né, ao monastério, sendo despojado dos seus símbolos dos cabelos longos. Então, no caso, né, o rei que vai ser desposto, né, pelo Pepino vai ser mandado, né, para o caráter mais, né, monastério. Então, com o Pepino, os carolíngios, né, passaram a governar os francos como reis, e a dinastia merovíngia chega ao fim. Então, nós temos, né, esse fim dos merovíngios a partir da dominação, né, do caso do Pepino. Então, aqui nós temos uma imagem, né, do Pepino, né, do Pepino ali naquela, né, do Pepino o Breve, né, que ele toma conta ali da região da França. Então, para nós concluirmos aqui. Então, a dinastia merovíngia ela iniciou do período denominado o Império Franco, ou Antiguidade Tardia. Então, onde os nobres se converteram ao cristianismo, ganhando poder, né, de Clovis I. Então, porém, a sua morte e o reino é dividido, seus herdeiros dividem seu legado. Então, o enfraquecimento dos reis francos será um marco para o fortalecimento dos líderes locais, surgindo os prefeitos que se consolidaram como a força política do período. Então, a fragmentação vai elevar a importância dos líderes locais, surgindo o germe do feudalismo. Mas o prefeito Carlos Magnus vai iniciar o auge do período franco, que é o período quando ele, né, unifica todo o território, chegando até, né, o centro da Europa está sob seus comandos. Então, aqui nós temos a imagem do Carlos Magno, né, ou Carlos Martel, que vai ser um dos prefeitos que vão, né, dominar ali aquele período. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Né? Agradeço a todos aí por estar prestando atenção aqui, por conta do nosso conteúdo. É um conteúdo bem complicado da gente passar, porque é um conteúdo que não há tanta fonte. Então, nós estudamos a partir de vários textos, né? No caso, né, eu tirei essa parte aí do Le Goff, né? Falando sobre os carolíngios, que é um medievalista, né, francês. Então, assim, nesse sentido, então, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero vocês na próxima aula sobre a questão do Império, né, do Império Carolíngio. Então, quem gostou, deixa o like aí pra gente, né, pra gente poder dar continuidade às nossas atividades aqui, né, principalmente que nós estamos terminando o ano letivo, mas o estudo da história não termina aqui. Muito obrigado e até a próxima.